nós tivemos até aqui um pequeno entreveiro, porque o Luiz não concordou com o meu ponto de vista. Eu já sabia que tem muita gente que não vai concordar, né? Porque realmente tem visões diferentes e você tem que saber, principalmente, conviver com as pessoas que divergem de você, porque a divergência é fantástica. Eu prefiro até as pessoas que divergem, no meu ponto de vista, do que aquelas que concordam, porque concordou está comigo, tá certo? Quem não está comigo eu tenho que convencer a mudar de ideia, mas você tem que ter argumentos sólidos, né? Por exemplo, eu achei que o argumento do Luiz foi furado. Não tem argumento? Furado foi o seu, eu já acho o seu. É dessa forma que você convive com a divergência? Pois é. Do meu curioso, né? Curioso a sua forma de conviver. Mas eu respeito, mas eu acho que foi furado. Tá. Você percebe? Eu posso achar o mesmo do seu. Então você percebe, eles não têm. Então eles se julgam ofendidos, desqualificados. Não, estou dizendo você. Não, é o contrário. É o contrário. Tentam desqualificar, tentam mostrar que é um argumento furado. Eu achei que foi furado, totalmente furado, porque vocês estão preocupados com a questão para adultos. Eu, sinceramente, quer ver só? Não. O governo corta mais de 10 mil vagas em Quem forma. Não. Quem forma você defende o ensino fundamental, mas quem que vai lecionar no ensino fundamental? Tem que passar pelo banco da universidade. Vamos lá. Só, Lancy tem os detalhes. O Ministério da Educação determinou ontem o corte de 10.912 vagas em 136 cursos de direito com desempenho ruim na avaliação da pasta. Os cursos receberam notas 1 e 2 em uma escala de 1 a 5 no CPC, que é o conceito preliminar de curso. A avaliação leva em conta indicadores como a nota dos alunos no ENAD, a titulação dos professores e a opinião dos estudantes sobre a infraestrutura e a organização didática do curso. Para o Ministério, os cursos não tinham condições de receber o número de alunos para os quais eram autorizados. O corte de vagas variou entre 15% e 65% do total. A medida vale para o próximo processo seletivo e pode ser posteriormente revista caso as condições pedagógicas sejam melhoradas. Os alunos matriculados não serão afetados. Já as instituições atingidas podem recorrer ao Ministério nos próximos 30 dias. Agora, viu, Luiz, tudo bem, eu respeito esse ponto de vista, tá? Mas Ana, deixa eu só mostrar a você onde eu alicerço, né, os meus pontos de vista e brigo por eles, tá certo? Eu, por exemplo, não tive oportunidade de cursar uma faculdade de jornalismo, tá certo ou não? Porque eu precisei começar a trabalhar com jornalismo muito cedo e naquele tempo, 1967, 68, não existia a faculdade de jornalismo, ela começou a surgir e ser obrigatória a partir de 70. A primeira faculdade de jornalismo foi em 69, que foi a Casper Libre em São Paulo, tá certo ou não? Então, eu digo a você que eu não fiz o jornalismo, mas eu creio que eu tenho um pouco de capacidade, porque já fui convidado, já trabalhei em grandes jornais, trabalhei em Estadão e Jornal da Tarde, quase 12 anos, fui convidado para trabalhar em grandes jornais, preferi, logicamente, fincar meu pé no interior, porque ganhava muito melhor, tá certo? E estava mais satisfeito porque fazia o papel que eu achava que deveria ser feito no jornalismo, tá certo? Então eu acho que eu estou bem preparado para isso, porque já fui convidado, inclusive por canais de televisão, aqui da região de São Paulo, para fazer programas. Não fui porque eu estava muito bem colocado aqui na cidade, meu salário era muito bom, então eu não ia trocar essa estabilidade que eu tinha simplesmente por canais de televisão onde você seria apenas mais um, tá certo? Não? E não fiz nenhuma faculdade de jornalismo, você entende não? Mas eu tive sempre muita curiosidade em pesquisar sobre jornalismo, de ler sobre jornalismo, tá certo? Li livros que estão embutidos ali, talvez vários cursos de jornalismo num livro só, não precisa ir muito além. Você pega aí O Anjo Proibido, do Rui Castro, que conta a vida do Nelson Rodrigues, uma vida dentro de um jornal. Anjo pornográfico, dentro de um jornal. Então você pega livros fantásticos, Chateau, o Rei do Brasil, tá certo? A história do Chateaubriand. Então são cursos de jornalismo fantásticos. Agora, eu só fui atrás disso porque eu tive uma boa formação básica. Você entende não? Então eu acho, Vinanci, que você tendo uma boa formação básica, não há necessidade de você ter belos cursos superiores, não. Então tem que ter professores qualificados e você tem que ter interesse e vocação no seu curso. Então você tendo a qualificação, a estrutura no básico, então você poderá fazer de qualquer escola superior uma grande escola. Mas enquanto não se consegue isso, né, Madalena, eu acho que tem que haver esse tipo de regulação, tem que haver esse tipo de fiscalização. A minha formação básica foi muito boa. Mas a minha também. Você iria se consultar com um médico que tivesse tido uma boa formação básica sem cursar uma faculdade? Não, mas existem diferenças. Não, então a grande questão não é o curso superior, é o seu ponto de vista sobre a diferença entre as ciências exatas e as ciências humanas. Essa questão do autodidatismo, que você é capaz
capacidade que você tem, que eu tenho, que outras pessoas têm. Essas são poucas as pessoas que conseguem pera um isso. pouquinho só, não. São as exceções. Eu estou dizendo a você que são dos cursos de humana. Você percebe ou não? Então os cursos relacionados com a engenharia, matemática, os cursos as coisas exatos, técnicas, né? E os cursos. Então, isso tem que ter realmente um acompanhamento do governo. Não, tem que ter realmente uma estrutura muito bem montada, porque senão essas pessoas. E quem vai avaliar essa estrutura, Madalena? Essas pessoas te colocam em risco. Mas quem que vai avaliar? E um jornalista também, e um cientista social mal formado também, e um professor de letras mal formado também, inclusive um professor de letras mal formado num curso de humanas, que não tenha recebido uma boa formação. Eu não matei ninguém, tá certo? Agora, porque eu acho que eu tenho a oportunidade de voltar atrás, pedir desculpa, e se eu não pedir desculpa, o sujeito vai lá na justiça. Mas um professor de letras mal formado, um pedagogo mal formado, deixa eu concluir, você não deixa eu concluir. Um pedagogo, você teve 10 minutos quase para alicerçar a sua argumentação, deixa eu alicerçar a minha. Você defende uma educação básica forte, eu também defendo, mas para isso nós precisamos de cursos superiores que dê condições a um professor de história, um professor de geografia, um pedagogo, um professor de letras, um professor de inglês, professor de filosofia, um professor de sociologia bem formado. E para isso precisa de cursos superiores bem alicerçados. Quem acompanha isso? O Ministério da Educação, que é legítimo defensor, que é um legítimo defensor, regulador dos cursos. Eu conheço rábulas que nunca passaram por universidade de direito. Mas são exceções, Madalena. Mas não podem atuar, são exceções. Quantos são? Enche uma mão, não enche nenhuma mão, são exceções, Madalena. O governo deveria se preocupar com o ensino básico, deixar as escolas. Mas não dá, entenda isso. Não dá para se preocupar com o ensino básico se não formar bons profissionais para ensinar a molecada. Por que será que nós temos essa segunda pior avaliação das instituições? São os advogados que só perdem, então, dos policiais civis. Ora, são 10 horas agora, respeito vocês. Compreendeu? Não concordo, mas de jeito nenhum. Mas quem é que leciona no ensino fundamental? Agora, quem que formou o primeiro professor? Mas aí é outra situação, né, mano? Nós estamos falando. Aí você vai remontar a questão de um século atrás, onde. Isso é que você vai dizer. Eram muito melhores professores, aqueles que eram formados. Quem formou o primeiro professor? Quem passou por escola, vão lá e dão aquela puta. Os primeiros professores é questão histórica, foram formados pela Igreja Católica, que eram os únicos que tinham acesso aos livros, etc. E hoje eu não preciso de livro, rapaz. Tem internet. Olha, são os livros da modernidade. Eu discordo. Os primeiros professores, aliás, inteligentíssimos, foram os gregos, pô. São 10 horas agora, formados pelos filósofos. Não, estou falando do tempo no Brasil, por exemplo, os primeiros professores, aliás, os filhos da elite daquele tempo eram enviados à Europa, mas antes recebiam a orientação dos padres. Eu poderia concordar com você, tá certo, em número, gênero e grau, a partir do momento que realmente nós tivéssemos corrigido a nossa escola básica. E se eu disser que estão em andamento mecanismos de avaliação e correção? Ainda não. Estão em andamento. Porque Saresp serve pra quê? Então o cacete, Luiz. Saresp serve pra quê? Em Araraquara tem gente que está em escola pública e não tem professor. Como é que você pode querer disciplinar o curso superior se essa cambada de filha da mãe de ordinário, de vagabundo, não consegue contornar essa situação de falta de professor na escola básica? Tá faltando professor. Por isso se convoca, isso? Porque se paga mal. Mas aí é outro problema. Tá faltando estrutura. Mas aí é outro problema. Falta estrutura. Então você não pode permitir que uma escola. Vamos estruturar primeiro a escola básica. Não, tem que estruturar tudo. Você não pode deixar uma escola, universidade privada sem estrutura. Tem que se exigir que eles. Até porque eles ganham pra isso. Você manda o aluno da escola privada para uma faculdade e exige que a escola tenha boa qualidade? É claro. Se o básico não tem? É claro. Luiz. Não é exige. Olha sua incoerência. Não estou sendo incoerente. Não, você tá criando o governo autoriza vocês. Não. Você está criando condições para que os cursos proliferem e que as escolas. Madalena, você não vai corrigir a educação se você autorizar o funcionamento, a formação desses professores de uma maneira ruim. Pode abrir cursos de direito ruim o quanto quiserem e cobrar por isso. Só esse argumento. Ouça esse argumento, Madalena. Você não vai conseguir bons profissionais pagando R$5.000 por mês para ele, se ele tiver uma má formação. Nancy, você corrige o problema salarial, não corrige a formação dele. Você não vai fazer uma criança chegar a uma universidade, tá certo? Não? Se você realmente não tiver uma boa formação. Então, você pode cercear o clube, os cursos superiores, da forma que quiser. Sabe por quê ou não? Porque só quem está aproveitando os bons cursos superiores, sabe quem são ou não?
Sabe A quem são, elite. não? A elite, porque É lógico. isso que eu digo a você, está se preocupando com a escola da elite, está se preocupando com a escola superior, vamos estruturar a escola básica, a formação Concordo. básica, mas não adianta você Mas não adianta cortar fechar os olhos para outro problema. Não adianta fechar os olhos para outro problema, que são os cursos você que se sabe que é proliferam. demorado até você conseguir alicerçar Olha, essa Luiz, educação básica do jeito que eu você ver. imagina. Deixa eu começar a dar aqui Você vai abandonar o curso superior? Dá licença, Nancy, exemplos didáticos, mas simplesinhos. Você consegue passar do primeiro degrau de uma escada por 10º? Impossível, impossível. Flávio respondeu. Eu não estou entendendo onde você quer chegar. Eu não entendi onde você quer chegar. Você primeiro tem que estruturar o básico, tem que estruturar o primeiro degrau, o segundo degrau, o terceiro degrau, para depois se preocupar lá em cima. Aí você está compreendendo a educação muito simplisticamente como se fosse primeiro tem que cuidar da pré-escola. De cientista social. Não, a educação ela é todo um processo. Não adianta você compreender a educação. Não sou eu que estou falando. De formação. Não sou eu que estou falando. Formação. Não sou eu que estou falando. São os grandes pedagogos, os grandes filósofos. Mas é isso que eu tô falando. Os grandes estudiosos da educação, não sou eu que estou falando. Vocês se baseiam muito em cabeças formadas, tá certo? Não? Que sempre estão vagando. Não, nós estamos baseados em ciência. Ciência social é uma ciência, Madalena. Olha, não é um chutômetro, não é uma leiturinha, não. É uma ciência. A ciência mais básica que existe é realmente você dar estrutura para que uma pessoa ela possa caminhar. Porque você não voa antes, logicamente, de andar. Mas você só vai dar essa estrutura e você não quer entender esse argumento, só vai dar essa estrutura se você tiver um profissional bem formado, que vai ter que passar pela universidade. É um ciclo, não dá para entender a coisa separadamente. Agora, existe, Luiz Antônio, existe exemplos aqui na UFSCar, em São Carlos, que um aluno do colegiado do normal, ele passou diretamente para o doutorado, evitando o mestrado. Não, isso é um exemplo em uns 20 milhões, Flávio. Pois é, mas existe. Não, olha, então tá bom. São 10 pode condecorá-lo, colocá-lo numa estante e deixar ele lá. Agora, o que me surpreende muito é o governo se preocupar com os cursos superiores e deixar, tá certo, no estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, se eu abrir o telefone agora, vocês vão ver aí quantas famílias estão desesperadas porque seus filhos não têm o professor de português, professor de matemática, professor de história, professor de geografia, e os caras querendo mexer com o ensino superior. Outros estudantes universitários que chegam na universidade e não tem uma biblioteca decente para acessar, não tem um professor bem formado com doutorado, enfim. Agora, são problemas distintos. Isso não tem que fechar vagas, isso tem que fechar a escola. Deu para entender ou não? Fechar o curso, mas é exatamente isso, está fechando o curso. Está reduzindo o número de pessoas. E na verdade não está fechando o curso. Na verdade não está fechando o curso. Reduzindo o número, viu, Flávio? As escolas vão ficar mais selecionadas, mais caras, e aí vão abrir só chance pro filhinho. E a matéria é clara, não está fechando a escola. Mas quem faz universidade particular é filhinho de papai. Aliás, eu acho que nem é. Não, pelo contrário. Exatamente. Aí é que tá o negócio, então o problema é mais sério, é maior. Muito mais sério, é por isso que então não podemos reduzir a questão. Vamos deixar o curso superior de lado e vamos investir a primeira a quarta série. Vai demorar 20 anos, agora nós vamos para a 8ª. Não dá, a educação é um ciclo, Madalena. Quem sai da universidade vai lecionar nessa escola fundamental, entenda isso.